Hora de falar sobre o Corinthians com mais um capítulo triste na história alvinegra na noite dessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, que se reuniu para debater a reforma no Estatuto, confusão total. E os membros do CD nem puderam fazer a votação. A treta se deu por conta de uma discussão pesada entre o presidente do clube, o Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O Stabile chegou a pedir a palavra e disse que se sentiu ameaçado e coagido pelo Tuma com uma tentativa de interferir na gestão. O Stabile se referia a um episódio recente no Parque São Jorge. Na última sexta-feira, o Stabile estava jantando com alguns amigos quando o Tuma chegou e disse: ou você faz o que eu quero ou eu vou te foder. Palavras fortes do presidente do Conselho Deliberativo. O Stabile também reclamou durante o seu discurso que o Tuma cobra atualizações frequentes das coisas que ele está fazendo. E o presidente do Corinthians entende que não precisa dar nenhuma satisfação ao presidente do Conselho Deliberativo. A verdade é que o Tuma, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, quer mandar no clube. E o Stabile decidiu romper com essa relação. Já o Tuma reclama que essa frase dita pelo Stabile tem a ver com o fato de o atual presidente ter contratado Aldair Borges, segurança citado em depoimentos na Polícia Civil por permitir a invasão de torcedores no Parque São Jorge em 2025. O Tuma alega que tem cobrado explicações do presidente para a contratação desse segurança. Enfim, diante desse cenário, dessa briga toda, uma confusão generalizada, integrantes do Conselho Deliberativo ameaçando sair na porrada, e aí veio a decisão mais triste da noite. O Tuma, se usando do artigo 45 do Estatuto do Corinthians, passou a votação a respeito da reforma do Estatuto direto para os associados. Os membros do Conselho Deliberativo não tiveram a oportunidade de votar. Verdadeiro caos e mais uma noite triste na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não duvide sobre Bakayoko, né? Por quê? É Bakayoko a pronúncia, né? Por quê? Vamos lá, não tem. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não tem hoje uma negociação e nenhuma conversa aberta entre Corinthians e Bakayoko, tá? Não existe. Não existe essa negociação hoje. A gente entende o seguinte. Vamos lá, o que eu tenho de informação. Foi oferecido ao Corinthians, ao Atlético Mineiro, até mais clubes aí, tá? O que eu sei é Corinthians e Atlético Mineiro. É um jogador que divide opiniões dentro do Corinthians, e eu diria hoje que a maioria não gosta. Mas, né, eu ouvi uma frase no Corinthians que foi exatamente essa, né? Não duvide, porque o nosso executivo ama um gringo. Não estou falando isso como crítica ao Marcelo Paes, executivo de futebol do Corinthians. Apesar que se eu quiser criticar também eu tenho direito. Enfim, não tenho problema nenhum em criticar. O Marcelo Paes, no ano passado, o Fortaleza tinha 15 gringos. Então ele é o cara que gosta de contratar um gringo, entendeu? Então hoje, sobre o Bakayoko, não tem nada no Corinthians, não tem negociação aberta. Ele foi oferecido ao Corinthians, ele se ofereceu em público, tá cavando, né? E o Marcelo Paes adora um gringo, mas não tem nada de negociação aberta. A resposta, né, que eu sei que o Marcelo Paes tem dado para todo mundo é nada de conversa, pelo menos ainda. Eu não sei se ele já chegou a enfatizar que não interessa, entendeu? Mas é bom a gente não duvidar. É um jogador de 31 anos, que fez 9 jogos na última temporada pelo PAOK, né, da Grécia. Só 5 como titular, e essa última temporada dele foi em 2024, o último jogo dele foi em 11 de outubro de 2024, na derrota do PAOK para o Olympiacos. Tem muita gente falando que ele jogou em 25, ele não jogou, ele foi relacionado para a partida contra o Slavia Praga, pela Liga Europa, mas não entrou em campo. Cara, o cara não joga desde outubro de 2024, e o pior, né, as temporadas anteriores foram horríveis também. 2023 e 2024, ele fez só 21 jogos pelo Lorient, da França. 15 deles como titular. Nas anteriores, menos ainda. 2022 e 2023, ele só fez 3 jogos pelo Milan. 2021 e 2022, só 18 jogos pelo Milan. Tá? Então faz 5 anos que ele não tem uma série boa de jogos, né? Uma sequência, né, de jogos. A última temporada boa foi 2020 e 2021, quando ele foi emprestado do Chelsea para o Napoli, e ali ele realizou 44 jogos, 2 gols e 2 assistências. Então esses são os números, né, do
Bakayoko, volante francês de 31 anos. Eu conversei com fontes importantes lá no Corinthians, o treino ocorreu no domingo, e o Jesse Lingard, posicionamento do Jesse Lingard primeiro, jogou por dentro. Então esse foi o primeiro posicionamento num treino tático que foi realizado no CT domingo. Ele mostrou que é um jogador leve e técnico, vou usar todas as frases das minhas fontes, leve e técnico, com intensidade, com velocidade, pisou na área, drible, pisou na área e chute. Eu lembro que a última vez que eu falei isso, habilidade, força, pisou na área e chute, foi do André. Foi com exclusividade. Ninguém conhecia o André. Ninguém. Nas 2 primeiras semanas de treino dele no CT Joaquim Grava, quem vai lembrar no Blend quando eu trouxe essa informação? Se confirmou. O Jesse Lingard é diferente. Eu não preciso apresentar para vocês quem é o Jesse Lingard, porque muita gente já sabe melhor do que eu. A molecada do PlayStation, a molecada, os Yudizinhos e companhia do PlayStation, já conhece o Jesse Lingard melhor do que eu. Só que eu tô falando dentro do Corinthians. E o que me falaram, que ele realmente se destacou com muita intensidade, cara, isso me surpreendeu. Jogador técnico, leve, tocava e já corria para receber, pisando na área. Tudo bem que foi um treino em campo reduzido, né? A gente vai precisar ver o desempenho físico, o fôlego, né, o ritmo de jogo do Jesse Lingard jogando, claro, no campo todo. Mas foi um campo reduzido com simulações de jogo, simulações de ataque e de armação de jogadas, em que o Dorival acabou ali realizando esse trabalho tático. Agora, a notícia importante e exclusiva é essa. O Jesse Lingard treinou bem, arrancou elogios e suspiros. Então, Jesse Lingard já está aí, né, com a camisa 77 do Corinthians. Será que ele está no site oficial já do Corinthians? Está aqui o Zaca, o Labiá está aqui, Pedro Raul, Yuri Alberto. Ah, não, tá aqui sim. O Corinthians colocou ele como atacante, mas na verdade é meio campista, né, velho? É um meio campista. Pode atuar no ataque? Pode. Mas nós vamos falar sobre isso. Até tinha prometido, né, para vocês, que eu ia colocar o Jesse Lingard aí no campinho, né, pra gente ver como ele joga, né, como ele pode jogar aí com a camisa do Corinthians. Então tá aqui o Jesse Lingard, 77. Eu vou colocar o time titular do Corinthians hoje. Então a gente tem o Jesse Lingard aqui, ó. A gente colocar todos os jogadores aí à disposição. Peço para você ir deixando o like, tá bom? Mas dá pra gente montar esse time do Corinthians aqui, né? Com Jesse Lingard, ó, Mateuzinho, né? De lateral direito, com certeza. Gustavo Henrique aqui, né? O Gabriel Paulista. Biduzeira, né, mais titular do que nunca, né, no Corinthians hoje, ó, o Biduzeira. O André tá aqui, claro que podemos mudar o André de posição. E agora fica essa questão do primeiro volante. Eu iria de ala por causa do passe. Se vocês quiserem colocar outro, a gente pode, né, resolver essa parada aí para vocês, tá? Breno Bidon aqui também, ó, e o Bidon e o André podem trocar de posição, né? E lá na frente, eu acho que não tem muito, né, o que falar, né? Yuri Alberto e o chefe, né? O Memphis Depay. Esse, né, para mim seria aí um time interessante do Corinthians, né? Uma escalação do Corinthians aí com o Jesse Lingard, tá? Ele tá à frente do Garro, né? O Wagner Souza. Claro que não dá para falar ainda que ele tá à frente do Garro. Mas pelo treino que ele fez, né, e pelo jogador que ele já foi, enfim, se ele tiver intensidade, se ele realmente apresentar muita intensidade no treino, eu acho que, com as passadas largas dele, acho que ele vai tomar essa posição aí do Rodrigo Garro, né? Não vejo problemas em relação a isso, né? A gente já imagina aí um Corinthians com o Jesse Lingard. Agora, o Jesse Lingard vai ser importante não só aí, tá, onde você está vendo. Por exemplo, hoje a gente tem muita dificuldade no Corinthians de encontrar um substituto para o Memphis e para o Yuri. O Corinthians não achou no mercado, não quis contratar outros jogadores no mercado. Então, quando o Memphis não joga,
a gente tem muitas dificuldades, porque entra o Vitinho, enfim, é fraco. Entra o Guinegão, não corresponde. O Pedro Raul dá arrepios, né, do que ele faz em campo. Enfim, não tem um jogador ali hoje, né? Tem o Caio César, beleza. Então o Jesse Lingard pode ser uma grande opção para ser o substituto do Memphis. O Memphis não pode jogar. Então o Jesse Lingard entra aqui, né, e você coloca o Garro. Olha aí, ó. Não vai cair de rendimento. Vamos supor que o Corinthians não tem o Memphis e o Yuri Alberto, que não é difícil, né? O Dorival ficou muito tempo sem os dois, né? Aí você tira o Yuri Alberto aqui, coloca o Caio César junto com o Jesse Lingard e o Garro. Enfim, você pode, né, usar aí o Jesse Lingard em vários setores hoje do time do Corinthians, entendeu? E olha aí, ó, olha que legal, Jesse Lingard e Caio César, Jesse Lingard e Yuri Alberto, entendeu? Talvez o Jesse Lingard, nós vamos precisar ver, né? Nós vamos precisar ver durante os jogos. Mas talvez o Jesse Lingard consiga, tenha mais intensidade do que o próprio Memphis Depay, entendeu? Agora, é bom a gente lembrar uma coisa, tá? O Jesse Lingard, ele treinou num campo reduzido. A gente precisa ver a intensidade, né, do jogador inglês com a camisa do Corinthians, tá? Então tem isso, né? Tem isso que a gente precisa também analisar. Então você tem aí o Jesse Lingard pode jogar de centroavante, entendeu? Acho que eu não vejo problemas em colocar. O Yuri Alberto não tá podendo jogar. Aí você põe o Jesse Lingard aqui e o Memphis, ó. Aí você tem um ataque europeu com o chefe e o Jesse Lingard. Acho bem interessante também. Então você pode ter o Jesse Lingard aí em várias funções hoje com a camisa do Corinthians. Mas, né, se a gente for imaginar um Jesse Lingard titular, é aqui, ó, atrás dos atacantes, né, junto com o Yuri Alberto. Foi aqui que ele treinou hoje, tá? Ele treinou, ontem. Foi aí que ele treinou ontem, né? Centralizado. Finalmente temos um banco decente, a Giovana. O problema é que às vezes está machucado, a gente nunca tem, né, Giovana? Esse é o problema, né? Que a gente nunca tem. E ainda tem o Labiá, né? Como o colega aí está falando aí no chat. A reunião que votaria o novo estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista está encerrada, votação cancelada e a reunião já encerrada. Infelizmente, a reunião já está encerrada lá no Parque São Jorge, então não haverá votação para o novo estatuto do Corinthians, né? Agora, se me perguntarem o motivo, eu ainda estou apurando, né, para trazer aí a melhor informação para vocês, mas infelizmente cancelada e teve uma treta lá, uma confusão, não foi nem um pouco amistosa, né? O cancelamento não foi nem um pouco amistoso, como diz aí, né, o Félix, sem surpresas, infelizmente, né? Já era de se esperar, né? Enfim, não dá, né? No Corinthians é assim, né? Votação cancelada e reunião encerrada no Parque São Jorge. Enfim, uma treta pesada lá no Corinthians, né? Entre Romeu Tuman Júnior e Osmar Stabile. Cara, o clima fica sempre tenso, né, no Corinthians, né? O Conselho Deliberativo e a diretoria nunca falam a mesma língua, né? Foi cancelada a reunião, me falaram que o Tuma deu um checkmate no Conselho, eles não quiseram votar, tá certo? O Tuma usou o artigo 45 do Estatuto e agora ele vai mandar a reforma estatutária direto para a Assembleia do Sócio. Enfim, então ele deitou para cima do Conselho. Então o Tuma está usando o artigo 45 do Estatuto para simplesmente, né, mandar a reforma do Estatuto direto para a Assembleia de Sócio. Aí não precisa passar mais por esses comédias aí. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.